Olá, eu sou a pastora Fabiola Mello. Todo dia Deus realiza milagres. Antes de irmos para o devocional de hoje, eu quero te incentivar a ficar até o final, porque eu tenho uma novidade para você. Agora sim, vamos ao milagre diário de hoje. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Minha amiga, o devocional de hoje tá daquele jeito. Fica aí bem atenta, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Olha, quando a gente fala em produzir frutos, a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é: para quem nós estamos produzindo esses frutos? Esses frutos são resultados, são coisas que retornam. Então, quando você faz alguma coisa, quando você serve na sua igreja, quando você louva, quando você abraça um ministério, quando você se torna líder de alguma coisa, qual é o fruto disso, tá? E mais do que isso, para quem você está produzindo esses frutos? Eu quero te lembrar que os frutos do que nós fazemos diante de Deus não são para a nossa própria glória, e muito menos focados simplesmente na nossa própria denominação, ou de repente no nosso próprio ministério. Mas tudo o que a gente deve fazer e todos os frutos que vêm disso é para a glória de Deus. O objetivo de todo fruto deve ser honrar e glorificar a Jesus. Se o fruto do que você tem feito não tem honrado e glorificado a Jesus, tem causado discórdia, divisão ou massageado o seu ego, alguma coisa precisa ser revista. Muitas vezes nas nossas atividades na igreja, nos nossos ministérios, é necessário que a gente lembre disso, é necessário a gente trazer de volta o foco para o local certo, que é Cristo. Cristo é o nosso alvo, porque facilmente nas nossas atividades e nos nossos ministérios, nós acabamos ficando divididos. É muito fácil criar divisões dentro da igreja. Eu já falei várias vezes aqui para você que muitas vezes o diabo não vai nos destruir, ele vai nos distrair para lá na frente nos levar à destruição. Então não pense que o diabo vai vir e alguém vai ficar endemoniado do seu lado. Muitas vezes a pessoa está dando lugar ao diabo de forma sutil. Muitas vezes você está dando lugar ao diabo e você nem sabe. Quando você cria divisões, quando o que sai da sua boca mais divide do que une, pode ter certeza, ainda que você não tenha consciência, você está dando lugar ao diabo, sim. Nós vamos falar mais sobre divisões, mas eu quero primeiro que você se atente a esse exemplo de Paulo em 1 Coríntios capítulo 3. Olha só, Paulo ele é um exemplo notável de alguém que produziu muitos frutos para Cristo. Não é à toa que nós estamos aqui e falamos tantas vezes no nome de Paulo, porque ele realmente teve muitos frutos. Mas os frutos de Paulo não foi para ele mesmo. Os frutos de Paulo foram para Cristo. Ele sabia que tudo apontava para Cristo, principalmente quando ele fundou, por exemplo, tantas igrejas, uma delas a de Corinto, para quem ele está escrevendo essa carta. Só que o problema de Corinto era que eles tinham uma comunidade muito marcada por várias divisões. Por isso que Paulo fala, quem é Apolo? Quem é Paulo? Ele fala até dele mesmo, ele se inclui aí nessa grande discussão. Porque alguns eram do time Paulo. Era aqueles que diziam assim, eu gosto quando Paulo prega. Não, porque o meu jeito, assim, minha personalidade preferida é a personalidade de Paulo. Porque eu não gosto de Apolo, sabe? Eu acho Paulo mais eloquente. Eu acho que Apolo, ele fala nada com nada. Aí tinha também os outros que eram de Apolo. Então, esses de Apolo diziam, não, eu sou o time Apolo, eu gosto quando Apolo prega, porque eu acho que Apolo, ele é mais dinâmico, Apolo fala pouco, mas ele fala palavras mais sábias. Não gosto de Paulo. Você já sentiu até essa familiaridade? Até parece que eu estou falando de alguém da nossa igreja, da sua igreja, do seu ministério, porque isso acontece com muita frequência. Nós sempre ouvimos um irmão ou outro falando assim, eu gosto quando o pastor fulano de tal prega. Hoje é pastor fulano, não gosto que o pastor lá vai pregar hoje, não é muito o que eu gosto. A pessoa ela comemora quando quem vai trazer a palavra é o pastor, ou o ministro, ou a pregadora, ou a pastora que ele gosta, que ela gosta. Eu não estou dizendo para você que é errado você se identificar mais com um tipo de mensagem, um tipo que é transmitida a mensagem, mas eu quero te deixar aqui um grande aviso, uma grande dica, um alerta.
Se você tem preferência por uma pessoa, não manifeste isso em rodinhas, em círculos de pessoas, porque faz parecer que você está exaltando uma pessoa em detrimento da outra. Será que a outra pessoa, aquela que você não está escolhendo como sua favorita, seu pregador favorito, será que ela se sentiria feliz e à vontade, amada, respeitada nesse ambiente? Será que você falaria na cara dela, não gosto quando você prega, eu prefiro fulano de tal? Porque muitas vezes são situações disfarçadas, são situações assim do dia a dia, onde nós estamos abrindo a nossa boca de maneira irresponsável. Nós não abrimos a nossa boca para abençoar, para unir, para edificar, mas abrimos a nossa boca para fazer comentários desse tipo de eu gosto mais quando fulano louva, porque a voz de fulano é tão melhor, né? Porque eu gosto... E esse não é um sentimento, não é um pensamento que deve vir de uma mulher de Deus que está indo para a igreja para cultuar e louvar a Deus. Esse pensamento de eu prefiro isso, eu prefiro fulano, é pensamento de quem trata a igreja como um shopping. Você está escolhendo o lugar onde você vai comer, você está escolhendo um restaurante, não gosto de Burger King, gosto de McDonald's. Não é assim que funciona no reino de Deus, minha amiga. Eu preciso falar sobre isso porque esse é um alerta muito pertinente para os nossos dias hoje. Muitas vezes nós vamos para a igreja esperando o que nós vamos ouvir, quem nós vamos ouvir, e não está preocupado se o louvor vai engrandecer a Deus, porque o louvor não é para mim, para você. O louvor é para louvar e engrandecer a Deus. Então quando você fala, não gostei do louvor de hoje, não foi para você. Eu sei que eu estou sendo mais dura nesse devocional de hoje, e eu não sei se vai ser para todo mundo, mas se servir para alguém, é muito importante que gere frutos, porque muitas vezes Jesus também trazia palavras de arrependimento, de exortação, e a palavra de Deus ela faz isso com a gente. Eu não sou dessas que acredita que a palavra vem só para nos consolar. Ela nos consola e como nos consola. Mas a palavra de Deus também ela é afiada como uma espada de dois gumes. Ela não vai deixar eu e você caminharmos por um caminho de ignorância. Não sabia que era errado fazer isso. Agora nós temos consciência. Agora nós sabemos. Nós precisamos falar sobre isso dentro das igrejas, porque é impressionante quantas pessoas estão indo para a igreja para consumir. Sim, esse pensamento de eu prefiro a pregação de fulano, eu prefiro o pastor tal, a pastora tal não gosto do jeito dela, não acho ela acessível, acho que ela fala demais, eu gosto mais. Esse pensamento, quando você coloca para fora, quando você espalha isso diante das pessoas, nas rodinhas, é um pensamento, uma fala de uma pessoa consumista. Na igreja, nós não somos cristãs consumistas, que chega na igreja para dizer eu gosto disso, eu não gosto daquilo, porque tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor. Não é para mim, não é para você, não é para ser aquilo que a gente prefere, é o que Deus prefere. E se de repente o louvor que Deus está preferindo é o louvor daquela pessoa que não é a mais afinada, mas é a pessoa que tem se derramado mais, talvez aos seus ouvidos ela não é a melhor, mas é nela, é quando ela abre a boca que o perfume sobe suave às narinas de Deus. De repente a pastora favorita, o seu pastor favorito, de repente é aquele que não está conectado com a palavra de Deus, é só a pessoa que você tem mais intimidade. Então que a gente tenha essa sensibilidade de parar de comparar uns aos outros para o nosso próprio ego, pessoas com quem nós temos mais afinidade, brigas de ministério, porque o ministério tal atrapalha o ministério tal. Gente, não pode haver isso no nosso meio, e Paulo já exortava isso há muito tempo atrás, porque isso já acontecia naquela época também. Aonde existia a natureza humana, vai existir confusão de pessoas querendo crescer, fazer as coisas para crescer, para aparecer. É por isso que nós precisamos nos converter todos os dias. Imagina o choque que aqueles que eram do time Paulo receberam quando Paulo mandou uma carta alertando e exortando sobre as divisões. Eu imagino o pessoal do time de Paulo pensando, agora eles vão ver. Agora eles vão ver que Paulo vai mandar brasa, que eles vão ver o que Paulo vai dizer. E aí Paulo repreende até eles. Paulo diz, quem é Paulo? Quem sou eu para vocês formarem um time sobre mim aqui? Quem é Apolo para vocês ficarem no time de Apolo? Tudo aqui é para honra e glória do Senhor. Tudo bem que você veio, fulano de tal veio porque eu preguei, Paulo pregou, mas fulano lá já veio porque Apolo pregou, mas todos nós somos servos. Olha o que Paulo está dizendo. Eu sou servo, Apolo é servo, eu, Fabíola, sou serva. Você que está ouvindo é servo. Todos nós somos servos do Senhor. Estamos todos fazendo tudo para a honra e glória do Senhor, que o ministério de Cristo cresça e eu e você venhamos a diminuir. Olha só o que diz a frase forte de hoje, que é de Rick Warren. A maior tragédia na vida não é a morte, mas é uma vida que não deixa um impacto
eterno. O que deixa um impacto eterno, minha amiga, é quando você vive a palavra de Deus, é quando você coloca na prática o que a Bíblia prega. É quando os frutos do Espírito são testificados através do que você fala e através do que você faz. Amém? Se havia alguém que tinha direito sobre aquela igreja de Corinto, era Paulo. Ele trabalhou muito nela. No entanto, ele escolheu abrir mão dos seus direitos em prol de Cristo, em prol das pessoas entenderem que ele não era o dono da igreja, que ele não queria ninguém no time dele, ele não queria um time de Paulo, ele queria um time de cristãos, vivendo o evangelho de Cristo. Ainda hoje, nos nossos meios, nós vemos o time dos pentecostais, o time dos neopentecostais, o time dos calvinistas, dos reformados. E tudo bem quando cada um vai caminhando para a vertente que crê, que acredita, mas nós ainda temos algo em comum, que é nós servimos a Cristo. E nós precisamos parar de nos apedrejar. A nossa consciência de compromisso é com o Evangelho, é com Cristo. Mas muitas vezes estamos discutindo por coisas tão bobas, coisas tão detalhes, simplesmente para dizer: o meu time sabe mais, o seu time é mais errado, o seu time está em pecado, o meu time. Que o Senhor seja o líder da nossa vida, que o Senhor seja o guia das nossas palavras e que Ele nos julgue e nos dê graça e discernimento para sermos bons mordomos aqui na terra. Então compreenda isso. Você não tem mais direitos. Quando você está caminhando com Jesus, não é você formar o seu time, formar o seu grupinho, é você entender que tudo deve ser para frutificar no reino de Deus, para a honra e glória de Deus. Então cuidado com o que você fala nas rodinhas em que você se reúne. Cuidado com o que você fala, porque ativa o seu botão da fofoca. Cuidado quando o seu ego é massageado, quando você abre a boca, fofoca. Muitas vezes é nesses ambientes de fofoca que você se sente, né? Estou inclusa aqui, estou aqui no meio das amigas, estamos falando de assuntos engraçados. Esse sentimento de fofoca, de fuxico, de comentários negativos, muitas vezes cria um ambiente de irmandade. Nós temos algo em comum aqui, nós estamos rindo de um assunto que ninguém sabe. Só que se isso está sendo um espaço para você falar de outras pessoas, para diminuir outras pessoas, para criticar, para gerar divisões, vigie hoje mesmo. E repense tudo o que você tem feito e o que você tem falado, porque certamente Deus não tem se agradado. Que Deus venha ser glorificado na minha e na sua vida em tudo o que nós fizemos, inclusive nas conversas informais, nos locais informais, onde ninguém está vendo. Os líderes não estão vendo, os pastores não estão vendo, a pessoa que você está falando não está vendo, mas Deus está. Há pessoas que falam por aí: só Deus pode me julgar. E eu diria de volta: e você acha isso pouco? Porque se tem alguém que julga de forma muito séria, esse alguém é Deus. Então que você não caia nesse julgamento de que só Deus pode te julgar, porque pode ter certeza que seria preferível que o homem te julgasse. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, do nosso coração, da nossa mente e principalmente da nossa boca. Que possamos nos converter no dia de hoje a amarmos e a glorificarmos a Deus com tudo, em silêncio e também quando falamos, quando agimos, quando deixamos de agir porque guardamos um impulso, que possamos em tudo glorificar o nome de Jesus. Eu quero lembrar a você o que diz lá em Romanos capítulo 11, versículo 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja dada a glória pelos séculos. Amém. Que tudo seja de Jesus e para Jesus, e não os nossos frutos, não os nossos méritos, não as nossas medalhas. Amém. Vamos orar por isso? Senhor Jesus, nós te louvamos e te engrandecemos porque o Senhor é fiel o tempo todo. Senhor, nós pedimos perdão hoje porque muitas vezes estamos nas rodas dos escarnecedores, de forma disfarçada, de forma sutil, estamos disfarçando como um tempo de comunhão, um tempo de diversão, um tempo de amizade, estamos brincando, é um tempo descontraído e muitas vezes o diabo se manifesta nesse tempo descontraído. Muitas vezes o diabo vai falando na boca de cada um e vai criando inimizade, vai plantando semente de discórdia no coração um dos outros. Então que o Senhor possa nos dar hoje entendimento, discernimento, graça, para que possamos ter em nossos olhos espirituais abertos, mesmo nos momentos mais descontraídos, nos momentos em que nós estamos com as nossas guardas baixadas, quando nós estamos
simplesmente ali relaxando, que nesses momentos também possamos estar atenta que o diabo continua ao nosso derredor, procurando a quem tragar, que não seja através da nossa boca, que não seja através do que nós falamos, das nossas atitudes, que nós possamos em tudo trazer união entre os nossos irmãos. Que quando não tenhamos algo bom para falar, que fechemos a nossa boca e então fiquemos em silêncio, para que nós não sejamos motivo de vergonha no Teu Evangelho. Nos ajuda, Senhor, a não escandalizar o Teu Evangelho, a não sermos motivo de discórdia, de confusão, de briga, de inimizade, porque tudo isso é fruto da carne. Os frutos do Teu Espírito são mansidão, benevolência, benignidade. Nos ajuda a sermos boas no que nós falamos, a sermos gentis no que nós falamos, em nome de Jesus. Que o Senhor traga hoje sobre nós um entendimento que nos constranja a partir do momento que a gente vier a abrir a boca e falar algo que não edifica, que o Teu Espírito Santo nos incomode imediatamente, em nome de Jesus. Amém. Nem sempre as palavras que o Senhor traz ao nosso coração são palavras de encorajamento, são palavras de consolo, mas muitas vezes são palavras de exortação, porque a palavra de Deus diz que Ele educa a mim e a você, assim como o pai corrige ao filho que ama, Deus corrige aos filhos que Ele ama. Então pode ter certeza, minha amiga, que se você estava caindo nisso, o Senhor está te dando uma oportunidade para você ser redimida. Amém? Receba essa exortação com muito amor e carinho de uma amiga, de uma irmã, para você. E o convite que eu tenho é para você que quer se aprofundar mais em Deus. Eu criei uma mentoria chamada Escola de Hadassah, onde mulheres comuns são preparadas para viver o extraordinário de Deus. Esse foi um projeto que o Senhor colocou no meu coração e eu quero que você faça parte disso. Então entre agora no link na minha bio e faça a sua inscrição. E se você está gostando dos devocionais do Milagre Diário, mas ainda não tem o livro físico, eu quero te incentivar a tê-lo em mãos, porque a experiência de imersão se torna muito melhor. Eu tenho certeza que vai transformar o seu dia e fortalecer a sua fé. Adquira agora mesmo através do link na descrição ou acessando o site believeeditora.com.br. E caso você já possua o devocional físico, pense em quem você pode presentear hoje. Essa é a sua chance de semear um milagre na vida de alguém. Se inscreva no canal, mande para uma amiga e até amanhã.